Olá, me chamo Pedro de Oliveira. Eu faço parte do curso de Engenharia de Controle e Automação com o professor e doutor Rubem Carlo Benanti. Eu vou dar início ao nosso trabalho falando um pouco sobre bibliotecas gráficas, dando um início falando um pouco sobre a biblioteca Allegro e a biblioteca GTK. Iniciando falando sobre o que são bibliotecas gráficas, elas são basicamente conjuntos de ferramentas como funções, classes ou módulos que são fornecidas por cada linguagem de programação para que elas possam facilitar a criação e a manipulação de elementos visuais em interfaces gráficas. Aí a gente vai ter dentro dessas bibliotecas botões, menus, imagens, gráficos ou até animações. Essas bibliotecas ela têm como intuito facilitar a criação de programas com interfaces gráficas, como os GUI, que são os Graphical User Interfaces, ou os gráficos visuais. Eles são muito mais utilizados em jogos, em desenhos e nesse tipo de coisa. E eles não têm, e acaba que com o uso da biblioteca gráfica, a gente acaba sem ter a necessidade de programar as coisas do zero. Já partindo para falar um pouco mais sobre a diferença de gráfico de jogos para os gráficos de interface de usuário, as principais diferenças se encontram nos seus objetivos, complexidades e no tipo de interação visual que vamos ter. No caso dos jogos, o objetivo ele é mais voltado para a criação de mundos imersivos, dinâmicos, que tenham a física mais parecida com a vida real, que tenham personagens e ambientes com iluminação, com sombra, essas coisas. E essas bibliotecas ela têm como principal característica o uso intenso de gráficos tanto 2D quanto 3D e animações em tempo real, como colisão, efeitos especiais que necessitam de um desempenho gráfico um pouco mais alto e com placas de vídeo mais avançadas. Geralmente eles usam engines como Unreal e a Unity, e bibliotecas também como a Pygame, OpenGL, a DirectX, ou até mesmo a Allegro, que é a principal que a gente vai falar hoje. Já no caso das interfaces de usuário, o objetivo é mais fazer com que o usuário interaja com um determinado software de forma mais eficiente e intuitiva. E isso vai acabar facilitando o uso desse software. As suas principais características são elementos estáticos e de simples interação, como botões, caixas de texto, pouca ou até nenhuma animação, porque ele tem um foco maior na usabilidade e na organização das informações, sem ter nenhuma necessidade de alto desempenho gráfico, como é o caso dos jogos. E nesse caso, as bibliotecas mais usadas para esses trabalhos são o Tkinter, o Qt, o JavaFX, o Electron e a GTK, que é o que a gente vai falar também um pouco mais adiante. Dando início falando sobre a biblioteca Allegro, ela é uma biblioteca gráfica em C ou C++, que é muito utilizada para desenvolvimento de jogos 2D, por ela ser um pouco mais leve, ser muito poderosa e compatível com inúmeras plataformas, como Linux, Windows e macOS, que é a da Apple. Falando sobre a instalação e configuração, os requisitos básicos para instalação em qualquer plataforma são um compilador de C++ ou de C, um editor IDE e a biblioteca propriamente dita Allegro 5, que é a mais atual. No Windows, a instalação ela é feita com auxílio do MinGW, seguindo um passo a passo de baixar a biblioteca no próprio site da Allegro mesmo, numa versão compatível com o sistema que você esteja usando, seja ele Linux, Windows ou Mac. Depois você instala o MinGW já com os pacotes de GCC, G++ e Make, que são basicamente os compiladores. Você adiciona o Allegro ao projeto que você pretende realizar e extrai os arquivos da biblioteca. Já no Linux, a instalação é um pouco mais simples, porque ela pode ser feita diretamente no terminal. Então você instala, você instala pelo gerenciador de pacotes, usando um código que eu vou pegar aqui, uma colinha. A gente vai estar mostrando no slide, vocês vão estar vendo aí, mas é sudo apt update e sudo apt install liballegro 5-dev ou somente sudo dnf install allegro 5-devel. E aí você compila também com esse código que é um pouco maior, que vocês vão estar vendo aqui na nossa apresentação. Um segundo ponto que eu quero falar sobre a Allegro seria como funciona a criação de janelas.
Para que você crie uma janela, o processo é bastante simples. Você só precisa iniciar a biblioteca do Allegro com um include, e aí você cria a janela com esse código que está aparecendo aí, e exibe a janela com esse comando, que é o al_flip_display, abre e fecha parênteses. E aí você define o tempo que essa janela vai ficar aberta com esse comando al_rest, e entre parênteses o tempo que você precisa em segundos. Também é possível definir que a janela vai ficar aberta até que um usuário feche. Aí você precisa fazer um código um pouco maior, onde a gente utiliza esse código que é o al_wait_for_event, e aí coloca uma fila e o evento, e que esse comando ele faz com que o código espere que algum evento aconteça para realizar alguma ação. E quando a gente usa esse Allegro Event Display Close, ele fecha a janela a partir do momento que o usuário clica no X. O evento seria clicar no X e a consequência fechar a janela. O último ponto que eu quero falar sobre o Allegro seria como desenhar formas geométricas mais básicas. Para desenhar essas formas geométricas no Allegro 5, que é o mais atual, é necessária a atualização do add-on de primitivas. Ele permite basicamente você criar linhas, retângulos, círculos, qualquer forma geométrica básica que você possa depois estar manipulando elas para fazer a forma geométrica da sua preferência. Para isso é necessário utilizar um comando, que é o al_draw, é esse que está aparecendo aqui na apresentação. E aí você coloca a forma geométrica e as coordenadas que a fórmula vai ficar no seu display. Outro ponto é que existe a possibilidade de desenhar as formas geométricas de forma repetida, em um loop. Para isso a gente usa esse código que seria o al_flip_display. Ele basicamente vai ficar repetindo várias vezes aquelas formas geométricas em um determinado período de tempo. Saindo um pouco mais da Allegro, eu vou passar agora para o GTK, que é também uma biblioteca multiplataforma usada para criar interfaces gráficas em apps de desktop. Ela é gratuita, ela é open source e é escrita em C. E geralmente ela é mais utilizada em Linux, mas ela também pode ser compatível com macOS e com Windows. Ela geralmente é usada em C ou C++ via bindings como GTK-MM. Falando um pouco mais sobre a estrutura do GTK, ela é uma estrutura baseada em widgets. Mas primeiro eu vou explicar o que é um widget. Widgets, de forma mais básica, seria qualquer componente visual utilizado em uma interface. Por exemplo, um botão, uma caixa de texto, qualquer interface gráfica, qualquer componente gráfico de uma interface é chamado de widget. Essa estrutura ela é o coração do sistema GTK, de construção de interfaces, uma vez que nela, cada elemento visual, como os botões, os rótulos, eles são os widgets, e a interface ela é feita compondo e organizando esses widgets em uma hierarquia. Alguns dos exemplos de widgets são o GTK Window, que é a janela principal. Tem o GTK Button, que seria o botão clicável. Qualquer botão clicável você pode usar o GTK Button. E tem o GTK Label, que é basicamente um texto que fica estável na sua interface. A gente também tem os widgets mais voltados para organização de outros widgets, que eles são chamados de containers. A gente tem como exemplo desses containers o GTK Box, que organiza os rótulos e os botões, que são chamados filhos, em linhas. A gente tem também o GTK Grid, que organiza os widgets em formato de tabela, e tem o GTK Stack, que mostra um widget por vez em cada aba. De forma geral, assim, resumida, as vantagens de você ter uma estrutura baseada em widgets são a modularidade, que seria que cada parte daquela interface, cada subdivisão daquela interface, ela é isolada e não tem interdependência de uma para outra. Também tem a flexibilidade, que as combinações de widgets elas são infinitas, então você pode fazer códigos dos mais diversos com esses widgets. A gente também tem uma organização visual, o que facilita você mexer no software com mais facilidade, você entender, ele ser mais intuitivo, ele se torna mais intuitivo quando você usa. E tem um suporte a layouts mais adaptativos. Partindo agora para a parte de uma criação de uma janela com um botão e com um label, que seria um texto. Para isso, com o GTK,
Para isso, a gente basicamente precisa criar uma janela com o botão e com o label. É bem simples. Então, basta adicionar os comandos do GTK Window, do GTK Button e do GTK Label para criar cada uma dessas funções, respectivamente. A gente vai estar mostrando aqui um exemplo, que um código, e quando esse código ele é compilado, ele exibe uma janela com um botão, e esse botão, quando ele é apertado, ele exibe uma mensagem básica: você clicou no botão. Isso daí já seria uma janela, que é o suporte, digamos assim, onde vai estar o botão propriamente dito, e quando você aperta esse botão, ele exibe uma mensagem, que é o label, que seria você clicou no botão. Aí está o código bem detalhadinho, vocês podem ver. Quando a gente compila esse código, é exatamente isso que acontece. Finalizando a parte do GTK, a gente vai ter a conexão de um sinal. Um sinal basicamente é um evento de clique a uma função. A conexão desse sinal, que é a ligação de um clique de botão com uma função que responde a ele, ela pode ser feita com essa função que está sendo mostrada aí, que é a gSignalConnect. E aí vai ter o widget, o nome do sinal, um gCallback e a função callback seguido de dados. Explicando um pouco mais esse código, o widget ele corresponde ao componente que emite o sinal, que seria o botão, por exemplo. O nome do sinal ele se dá ao nome do evento, por exemplo, clicked, se for um clique. Se você quiser que esse evento seja um clicked, você coloca no nome do sinal clicked. A gente vai ter o gCallback, que é uma macro que converte a função para o tipo correto dos dados, e ele é um ponteiro para o tipo correto, perdão. E dados seria que é o que aparece no final do comando. Ele é um ponteiro que é opcional, caso você queira passar para uma outra função. Por exemplo, caso outro widget seja afetado com esse comando, com esse clique, por exemplo. Para finalizar essa primeira parte da apresentação, eu vou estar fazendo uma comparação de cada uma dessas duas bibliotecas. Iniciando, explicando um pouco mais quando usar cada uma. A começar pelo Allegro, ele é mais utilizado em jogos 2D, ou se for um jogo 3D simples, também pode ser usado o Allegro. Também temos a opção de simulações gráficas com animações, aplicações de gráficos em tempo real e aplicações multimídias interativas. Já na questão do GTK, ele já é mais utilizado para programas de interface gráfica tradicional, aplicações de desktop com botões, textos e menus, ferramentas administrativas ou utilitários e interfaces com formulários, painéis, tabelas, esse tipo de coisa. Algumas alternativas que a gente tem ao Allegro e ao GTK, né, são as bibliotecas SDL, que significa Simple Direct Media Layer, e o SFML, que é o Simple and Fast Multimedia Library. O SDL ele é uma biblioteca em C, de nível um pouco mais baixo, mais usada para jogos, emuladores e simulações gráficas, com fornecimento de acesso a gráficos, a som e a entrada de teclado, mouse e rede. Já o SFML, ele tem um código em C++, um pouco mais moderno, o que faz com que ele seja mais fácil de ser lido e entendido. Eles têm diversos tipos de classes, desde janelas, como o SF Render Window, até textos, que é o SF Text, que a gente está mostrando aqui na apresentação. Ele inclui suporte embutido para texto, áudio, gráficos 2D, rede e para entrada de mouse e teclado. Ele é muito mais intuitivo também, então para aqueles que já conhecem a programação voltada a objetos, acaba sendo muito mais fácil de ser utilizado. Ele pode ser... E agora fazendo a separação, né, baseado naquilo que você deseja, a gente tem essa lista aí de quando usar cada um. Caso você pretenda fazer um código leve e multiplataforma puramente na linguagem de programação C, o ideal para se usar, como é que eu posso dizer? O mais recomendado seria o SDL. Para um programa em C que você queira fazer um código mais limpo e mais intuitivo, é recomendável o SFML. Como alternativa para ambos, com a boa documentação em C, a gente vai ter o Allegro 5. E para criar uma GUI tradicional com menus, botões e formulário, você pode usar tanto o GTK quanto o Qt.
Essa Qt, se você quiser saber mais, a gente vai ter uma continuação de vídeo falando sobre Qt e sobre uma outra biblioteca chamada Ogre. Então fica ligado aí que a gente vai ter bastante biblioteca gráfica para discutir. Obrigado.